Nosso texto essa noite, irmãos, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2. Estamos começando uma nova sessão deste estudo. Estamos começando o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler os versículos 1 a 10, e essa noite eu estou lendo na nova versão internacional, a NVI. Pedi que você fique em pé para que a gente possa ler a palavra de Deus e depois disso orar. Perdão. Efésios 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Oremos. Senhor, essas palavras são tão grandes, essas palavras são tão importantes, essas palavras, Deus, são tão verdadeiras, que eu me sinto muito incapaz de pregar esta mensagem esta noite. E eu peço a misericórdia do Senhor. Peço que o Senhor, Deus, dê ao mensageiro, teu servo, que está se colocando em tuas mãos, sabedoria, Deus, e o auxílio do Espírito Santo. E peço que esse mesmo auxílio seja sobre todos os corações aqui reunidos, prevenindo, Deus, distrações e perturbações do culto, fazendo cair por terra, Deus, preconceitos, fazendo, Senhor Deus, com que resistências deixem de existir, amolecendo e quebrantando corações, Deus, fazendo, Senhor, com que cada um de nós e todos venhamos a nos ver biblicamente, e ver, Deus, teu Filho Jesus Cristo e a sua obra na cruz como nossa única esperança de salvação e de vida eterna. Ó Deus, queira nos abençoar dessa forma. Nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Pode se sentar, por favor. Nós acabamos de ler simplesmente um dos trechos mais importantes do Novo Testamento. São palavras tão grandes, são palavras tão graves, são palavras tão colossais. As coisas que estão aqui reveladas são tão colossais, são de uma magnitude tão elevada, que verdadeiramente ultrapassa, excede a capacidade da compreensão humana. O raciocínio do homem, nem do mais inteligente dos homens, consegue alcançar as coisas que estão aqui diante de nós. Verdadeiramente, só pelo Espírito Santo, coisas como as que nós estamos aqui contemplando, podem alcançar o nosso coração. Mesmo os mais eruditos estudiosos do Novo Testamento adentram, se aproximam desta passagem que nós acabamos de ler com muito grande reverência. Nas palavras de Moisés subindo o Monte Sinai com temor e tremor. Por quê? Sou repetitivo em dizer,
nós estamos diante de algumas das mais importantes palavras que jamais foram escritas. E para isso nós precisamos do auxílio de Deus. As coisas que estão aqui escritas não são coisas propriamente dentre aquelas que as pessoas gostam de ouvir. Não são as coisas que alguém paga para ouvir. Não são coisas que massageiam o nosso ego. E, no entanto, são coisas de uma importância tão grande que são absolutamente necessárias. E a Bíblia se ocupa. Deus moveu esse apóstolo que escreveu estas palavras de uma maneira extraordinária para revelar a verdade. Verdade que soa ao coração humano como um grito de despertar, um grito de acordar. E por meio disso pode bem ser, e essa tem sido a minha oração ao longo desses dias, enquanto eu estudava o texto e me preparava para esta mensagem, pode bem ser o instrumento do Espírito de Deus. Eu oro que seja, para ministrar graça ao coração de cada um de nós. Eu dei a esta mensagem o título, Tão Grande Salvação, como está impresso aí na ordem do culto, no informativo que você recebeu. E nós queremos, com a graça de Deus, entender, de fato, essa expressão não é minha, ela está lá na carta aos Hebreus, tão grande salvação. Então nós vamos entender, que Deus nos ajude a entender, a salvação é grande por causa do estado daqueles que estavam perdidos e são salvos. A salvação é grande por causa do Deus que é o Deus Salvador. E a salvação, nós vamos ver que é uma grande salvação pela forma absolutamente inacreditável. A mente humana não conseguiria imaginar algo assim. A forma como Deus salva. Então vamos começar entendendo que a salvação é grande por causa do estado absolutamente desesperado daqueles que são alcançados por tão grande salvação. E dê a sua atenção para o primeiro versículo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando lemos uma passagem como essa, a gente põe a mão no peito e sente o coração batendo, a gente puxa ar e sente as funções do corpo todas funcionando normalmente, então a gente chega à conclusão de que não. Talvez o texto poderia dizer estaria morto ou estará morto, mas não no tempo presente. Eu estou vivo, eu estou funcionando, meu cérebro está aqui trabalhando, lidando com a realidade, meu corpo está funcionando, eu não estou morto. Exceto que é exatamente isso que eu estou tentando dizer. Que as palavras desse texto não são palavras que o nosso raciocínio consegue alcançar. Não são palavras, não são conclusões que a gente chega por nós mesmos. Entra o expediente de Deus chamado revelação. Revelação que eu sei que em outros círculos evangélicos é usada de uma maneira mais mística, de uma maneira mais subjetiva talvez. No entanto, é uma palavra principal da Bíblia. Porque a revelação significa, na verdade, quando Deus traz algo que nós não conseguiríamos imaginar, que nós não conseguiríamos alcançar, uma compreensão que nós não conseguiríamos obter, e Deus dá isso, de pura vontade, espontânea vontade graciosa dEle. Se você olhar uma breve divagação para poder frisar o conceito de revelação, se você caminhar pelo mundo, você é inteligente o suficiente para chegar à conclusão de que esse mundo tem um Criador. Mas você só sabe isso. Você não sabe quem esse Criador é. Você não sabe as características dele. Você não sabe o nome dele. Você não sabe o que lhe apraz. É necessário que Deus se revele. E Deus se faz conhecido. E é esse mesmo expediente que está aqui nestas palavras. As nossas conclusões, o senso comum, nossas observações, não nos dizem que estamos mortos. Pelo contrário, dizem que estamos vivos. E então entra a revelação de Deus. E a revelação de Deus diz que nós estamos, sim, mortos. Mas vamos entender que morto não é usado na Bíblia Sagrada no sentido de extinto. Morte na Bíblia não é usada no sentido de cessar. Morte na Bíblia é usada, dentre outras conotações, a principal é o conceito de remoção, de separação.
Então, quando o texto sagrado diz que nós estamos mortos, ele não está mentindo, ele não está exagerando, ele não está falando em categoria hipotética, ele não está falando como se fosse algo literário, ele está falando da nossa real condição. Nossa real condição, a parte da obra salvadora de Jesus Cristo, como o texto diz, é a de morte. Por quê? Porque nós estamos mortos interiormente, em nossa alma, nós estamos mortos. É isto que o pecado traz, não uma morte futura, não uma morte que vem. A morte do corpo é muito pequena comparada com a morte real que o pecado traz. É a morte essencial, é a morte espiritual. E aqui nós encontramos a ideia que a morte é trazida como uma declaração, não é uma alegoria, não é uma comparação, não está escrito que vocês estavam como se fossem mortos. Mas ao mesmo tempo é porque a única coisa da nossa realidade que nós conhecemos, que consegue representar o ser humano à parte de Jesus Cristo, é um morto. Quantas vezes você vai para um velório de uma pessoa com quem você dantes convivia, e quando você contempla o cadáver, você olha com muita estranheza, porque não parece que aquela pessoa está ali. É uma experiência tão estranha, que você pode vivê-la várias e várias vezes. Para nós ministros faz parte do dia a dia, e nunca se torna uma experiência comum, corriqueira, é sempre uma experiência estranha. Há um elemento de despersonalização, há um elemento de incomunicabilidade. Eu já vi isso muitas vezes, pessoas desesperadas no luto, eu não estou julgando essas pessoas, mas eu já vi isso muitas vezes, pessoas desesperadas no luto, gritando com o cadáver. E um cadáver não é capaz de responder. Um cadáver não é capaz de levantar do caixão. Um cadáver não é capaz de restituir a sua própria vida. Eis uma das características da morte, portanto, a incapacidade. Veja se essas coisas não são totalmente verdadeiras sobre o estado da pessoa que ainda não recebeu de Jesus Cristo a nova vida e o perdão dos pecados. É incomunicável. Deus pode falar do alto do céu e fala pela sua palavra, mas o coração continua incapaz de ouvir. Essa pessoa é incapaz de se levantar do seu estado de morte. Essa pessoa é incapaz de curar o seu próprio estado de morte. Essa pessoa não pode fazer absolutamente nada por si mesma. E todas essas coisas são totalmente verdadeiras sobre o estado daquela pessoa, talvez você, que ainda não conhece a salvação em Jesus Cristo. Todas as vezes que eu medito na força destas palavras, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu recorro a uma história que eu ouvi quando era criança, talvez você tenha ouvido também, coisa bobinha, né? Adaptada, é claro, dos irmãos Grimm. Mas você conhece essa história, eu penso que sim. A história de um rei muito vaidoso, e que comprou da mão de alguns comerciantes muito espertos, um tecido que só os inteligentes conseguiam ver. Você lembra disso? Veja que tecido magnífico, majestade, só os inteligentes podem ver. Maravilhoso, nunca vi nada igual. O que você acha, primeiro-ministro? Encantador, majestade, que cores, que aspecto, que tonalidades. Faça uma roupa para mim. E o rei, diz a história, pagou uma fortuna fabulosa por aquela roupa, e depois foi desfilar de calção na rua, porque ele queria saber quem era inteligente dentre os seus súditos. E enquanto ele desfilava, e todos fingindo que estavam vendo alguma coisa que não estava ali, é claro que os espertalhões já tinham dado no pé há muito tempo, com o dinheiro no bolso, até que uma criança grita: o rei está nu. E o rei acreditava que estava vestido, ele só não queria admitir. De maneira semelhante, Deus diz: vocês estão mortos. Mortos aos olhos de Deus.
separados de Deus. E não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Que qualidade de morte é essa? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tente acompanhar o meu raciocínio. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Não é o fato de você mentir que te faz um mentiroso. É o fato de você ser um mentiroso que faz com que você minta. Porque o Senhor Jesus declarou essas coisas de maneira muito clara, que essas coisas todas procedem do coração humano. Nós fazemos o que somos, não o contrário. E ao mesmo tempo, as palavras que ele usa aqui para transgressões e pecados, elas são palavras muito fortes, muito eloquentes, e elas todas enfatizam a ideia de falta, a ideia de algo que não chega aonde deveria chegar, de que nós estamos aquém. Essa é a ideia principal, de que nós estamos aquém, a ideia de que, eu estava falando ontem lá no encontro das mulheres que teve no pequeno grupo da irmã Luena, e eu tentei usar a seguinte comparação. Imagine que você está lá no Espigão, da península, e do outro lado você consegue ver Alcântara, não é verdade? Parece até perto. Então vamos fazer nós uma fila lá, e vamos ver quem de nós consegue pular em Alcântara, um salto só, lá do Espigão até Alcântara. E algum conseguirá pular 2 metros, outro conseguirá pular 5 metros. Se tiver alguém aqui muito atlético, conseguirá pular um pouco mais do que isto. Mas, na verdade, nós vamos andar mais metros na vertical do que na horizontal. É a nossa tentativa de chegar até Deus. É a nossa tentativa de fazer o nosso próprio caminho até Deus. A ideia de transgressões e pecados, de desobediência, como outra tradução diz, não é somente a nossa condição a partir daquilo que nós fazemos, mas é também e principalmente a nossa condição a partir daquilo que nós não fazemos, que nós deixamos de fazer. Por isso que o cidadão não precisa ser um serial killer, não precisa ser um estuprador, não precisa ser uma pessoa, um maligno desses, para ser passível da justiça de Deus, como o texto dirá, como nós veremos daqui a pouco, merecedores da ira. Terrível isto. Mas é porque nós pensamos comparativamente daquilo que eu faço em contraste com aquilo que o outro faz. Mas a lógica é exatamente outra, é a lógica daquilo que nós deixamos fazer. Do amor que nós não rendemos a Deus. Do louvor que nós não rendemos a Deus, da gratidão que Deus deveria receber dos nossos corações e não recebe, da sujeição que nós deveríamos nos encontrar em dependência dEle, e tão frequentemente recorremos, diariamente, cotidianamente, recorremos à rebeldia, à teimosia, à insubordinação. Não pense no estado de pecado somente por aquilo que alguém faz. Pense no estado de pecado por aquilo que alguém deixa de fazer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Observe o que o texto prossegue. Nos quais costumavam viver, e aqui usa-se essa expressão, quando seguiam a presente ordem. Do que ele está falando? A presente ordem deste mundo. Então ele está dizendo que não é somente que uma ou outra, ou meia dúzia, ou uma dúzia, ou 2 dúzias de pessoas que se encontram nessa condição. Ele está falando que isto é o estado geral, o estado total, o estado de toda a humanidade. Toda a humanidade, toda ela. E essa humanidade, ela se junta, ela se consorcia para poder construir uma sociedade, para construir ideias e tempos, onde se manifesta exatamente isso. Querido, eu não preciso ser muito enfático, olhe para o mundo ao seu redor, e seja atingido pela realidade destas palavras. Não é uma pessoa ou outra que anda em transgressões e pecados, é toda a presente ordem deste mundo. A humanidade toda ela, vivendo da mesma forma.
E nós não devemos nem imaginar que isso seja algo sutil ou variável da opinião de uma pessoa para outra. Eu li uma estatística outro dia, de que nunca existiram tantos ateus no mundo como hoje. Nunca existiram tantos ateus no mundo como hoje. E aí, enquanto eu estava meditando nessa informação, veio para mim no YouTube um vídeo do Steve Martin. Lembra do Steve Martin? 12 é demais e tal. Depois eu fui até interessei em procurar saber um pouco mais sobre o homem. Ele foi criado numa família evangélica. O pai dele era diácono de uma igreja batista lá no estado do Texas. Mas garoto, ele saiu de casa, rejeitou a fé dos pais. Hoje ele é, inclusive, apesar de ser humorista, ele é um militante do agnosticismo. Ele não se considera um ateu propriamente dito, mas se considera um agnóstico. O vídeo que chegou era, em tese, humorístico. Era o Steve Martin. Ele escreveu uma música, e o título da música é Ateus Não Têm Hinos. Atheists Don't Have No Songs. Ateus não têm músicas, não têm cânticos. Enquanto eu estava vendo aquilo, e as pessoas da plateia estavam assistindo ele cantar aquilo e gargalhavam. Mas preste atenção, permita eu fazer aqui uma tradução. Os crentes têm os seus hinos e os seus hinários. Os batistas cantam a rocha eterna e os ateus cantam o blues. Os românticos escutam Clair de Lune e aqueles que nasceram de novo cantam que ele ressuscitou. Mas ninguém nunca escreveu um hino para o existencialismo ateu. Aí ele chega ao refrão. Para os ateus não há boas notícias, não há boas novas. Os ateus nunca cantarão um hino de fé. Nos seus cânticos eles têm uma regra. Todas as iniciais são minúsculas. E aí ele vai continuar dizendo, a frase que mais me chocou, no contexto em que as pessoas no auditório estavam gargalhando disso, era quando ele disse o seguinte: para os ateus não há boas novas. E rindo. Ouvimos dizer que houve um tempo chamado o tempo dos puritanos. Hoje é o tempo dos impuritanos. Daqueles que celebram a sua própria promiscuidade. E tratam essas coisas não somente como se fossem normais, mas como se fossem boas. E que pensar fora desse padrão é que é mal. Até aquilo que é chamado de fé no nosso tempo, quando contrastado com os padrões de Deus, é blasfêmia e escárnio. As pessoas que se dizem mais sensíveis aos assuntos são aqueles que se dizem espirituais. Mas a espiritualidade dessas pessoas é muito seletiva, não tem nenhum compromisso com um padrão, muito menos com a Bíblia Sagrada. É uma espiritualidade daquelas sensações que envolvem ali as minhas emoções por algum tempo. Então, na medida em que eu sinto sentimentos bonitos, então eu sinto Deus. Isso é o melhor que a gente encontra no mundo no qual nós vivemos. Então nós entendemos, por isso eu digo novamente a totalidade destas palavras. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E agora vem nos dizer o apóstolo Paulo que existe um outro ser que interage ali, e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Talvez a gente goste de imaginar, e a herança cultural nos leva a imaginar as atuações de Satanás como sendo coisas parecidas com filmes de terror, como sendo tipo aquele filme Exorcista. E nós imaginamos que quando o Satanás está trabalhando as coisas, toma esse aspecto carrancudo, essa coisa muito cinematográfica, quando na verdade, quando lemos a Bíblia Sagrada, ele trabalha exatamente no meio das ideias que as pessoas abraçam e sustentam. Para poder semear a mentira e a confusão.
o inimigo do homem, o desvirtuador dos padrões de Deus. Então, novamente, dê uma olhada muito sincera para o mundo no qual a gente vive hoje e veja a realidade destas palavras. Para abreviar esse ponto, nós estamos falando de algo que atinge todas as pessoas, todas as pessoas. E isso talvez seja o mais assustador. Se fosse uma boa parte, já seria algo considerável o suficiente. Mas quando nós lemos o que a Bíblia Sagrada diz, ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Eu não vou elaborar muito sobre isto, exceto prosseguindo no versículo 3. Anteriormente, todos nós, e Paulo está colocando a si mesmo ali, Paulo que era um homem rigorosamente religioso, um fariseu absolutamente religioso, que fazia todas as orações na hora certinha, que lavava as mãos na hora certinha, que fazia o jejum, que seguia todos os rituais, que ia à sinagoga todos os sábados, ele está colocando a si mesmo. Então não pense que isso aqui é a condição daqueles, entre aspas, depravados lá de fora, não. Porque esta é a condição de toda a humanidade. Alguns apenas decoram a sua decadência, a sua morte espiritual com símbolos religiosos e perfumam com incenso e óleo. Todos nós. Você frequenta uma igreja evangélica, você frequenta uma igreja bíblica, que coisa boa, parabéns, que eu sou grato por isso. Mas isso não conta. Conta é a sua salvação pessoal com Jesus Cristo. Você é filho de crentes, que coisa boa. Deus não tem netos. Você precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós também vivíamos entre eles, fazendo, preste atenção nesta expressão, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Nenhuma transgressão foi coagida, nenhum pecado foi induzido, nenhuma blasfêmia foi arrancada de nós sob tortura. É voluntário. É voluntário. É a vontade da carne. São, como diz o texto que nós acabamos de ler, os desejos e pensamentos. A tradução que eu uso mais costumeiramente para pregar diz os desejos e pensamentos do coração. É o externar, é o descobrir. Recapitulo: todos mortos, conforme a nossa própria vontade. Como os outros, termina o versículo 3 dizendo: éramos por natureza, veja essa expressão, merecedores da ira. Merecedores. Quando estamos ante o Santo Deus, o Deus que não pode fazer nada que é mal, o Deus que não pode fazer nada que é mal, Ele não abonará as nossas transgressões. Ele não vai passar uma borracha, desconsiderar, tapar os olhos. Eu lhe pergunto, fazendo um paralelo, você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Tapar os olhos diante de uma coisa má é porventura algo bom? Você ver uma maldade acontecendo e olhar para o outro lado é uma coisa boa? Pelo contrário, a depender da forma como isso for tratado numa corte de lei, você é considerado inclusive cúmplice. Mas Deus, nós gostaríamos muito que Ele tapasse os olhos. Deus, nós gostaríamos muito que Ele desconsiderasse. Afinal, Ele é Deus, Ele deve ser obrigado a fazer isso. Eis a razão porque eu dei a esta mensagem o título de Tão Grande Salvação. Porque ela começa com tão grande perdição.
Este parágrafo que nós acabamos de ler é verdade a meu respeito. É absolutamente verdade a meu respeito. E é absolutamente verdade sobre todos. Todos. Eu entendo que na sua posição é um tanto quanto desconfortável. Eu entendo que nossa preferência seria ouvir outras coisas. Eu entendo também que para compreender que estas coisas são verdade, é necessário um trabalho do Espírito Santo em seu coração. Porque nós não nos identificamos, não é esta avaliação que nós fazemos de nós mesmos, não. Até que Deus intervenha. Só conseguimos apreciar que a salvação é tão grande quando entendemos a tremenda condição de perdição que é a nossa. E então exultaremos ao passar para a próxima parte da mensagem e lermos as duas primeiras palavras do versículo 4. Duas palavras, 2 monossílabos, 7 letrinhas, que hão de lançar a vida na morte, a luz na escuridão, a esperança no meio do desespero, quando o texto sagrado diz: mas Deus. Então agora começaremos a ver a grande salvação, porque grande é o nosso estado de perdição, tão grande que ninguém pode fazer nada por nós, exceto Deus. Somente Deus em seu poder infinito, somente Deus em sua glória imensa, somente Deus, só Deus poderia mudar isto. Não está ao alcance do homem, somente Deus pode fazer isso. Veja quem Deus é. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a tradução que eu costumo dizer diz riquíssimo. Mas Deus que é rico em misericórdia. Marque esta palavra e guarde algo sobre Deus no seu coração. Deus é misericordioso. Deus é riquíssimo em misericórdia. E isso mostra a maneira como Deus olha para nós. A palavra misericórdia quer dizer um sentimento de compaixão, um sentimento de dor e de solidariedade para com aqueles que não podem fazer nada por si mesmos. É uma disposição de ajudar, é uma disposição de salvar essa pessoa. É dessa maneira, amados, é dessa maneira que Deus olha para nós. Tem mais sobre Deus aí, Deus que é grande em misericórdia. A próxima coisa sobre Deus: pelo grande amor com que nos amou. Novamente Deus, quando o assunto estava posto em nós nos encontrávamos em terrível situação. Então nós começamos a olhar para Deus, quem é o grande Deus que opera tão grande salvação. Saiba que Ele é um Deus rico em misericórdia, e saiba que Ele tem em seu coração um grande amor com que nos amou. E agora, talvez nesse ponto da mensagem, a gente já tenha conseguido admirar o amor de Deus. Quando nós ouvimos corriqueiramente alguém dizer que Jesus te ama, a gente diz assim: pois Ele faz muito bem, Ele tem mérito mesmo é que amar. Jesus te ama, e o coração humano diz: pronto, Ele realmente sabe das coisas. Jesus te ama, a gente diz: é verdade, eu já ouvi isso desde criança, eu escuto isso, que Jesus me ama. Então, em algum momento, entendemos que Ele nos ama, mas nós não somos nada amáveis. Não há muito o que amar em nós. Não há nada o que amar em nós. E que o amor dEle é uma concessão da sua graça. Apesar de que quando Deus olha para mim, Ele vê todos os motivos que Ele tem para me rejeitar. Antes disso,
Ele tem a determinação de perdoar, a determinação de salvar, a determinação de resgatar. E aqui nós encontramos no versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Falamos de misericórdia, falamos de amor. Eu tentarei traduzir aquilo que eu entendi a partir da leitura desse texto, dizendo que Deus está demonstrando o seu poder, e eis onde entra a cruz. A razão porque tem uma cruz neste púlpito, a razão porque o cristianismo é centrado na cruz. Não haveria, senão pela cruz do Calvário, senão por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nenhuma possibilidade desse amor de Deus nos alcançar. A cruz foi exatamente isto, quando o Filho de Deus, o homem que nunca pecou, suportou e recebeu toda a culpa, toda a condenação, toda a maldição, todo o peso, todo o castigo que estava destinado para outras pessoas. E ali a justiça de Deus foi satisfeita. Ali a justiça de Deus foi satisfeita. Não, Deus não é um juiz omisso que fecha os olhos para as nossas transgressões. Deus recebeu a justiça das nossas transgressões na pessoa do seu Filho, na sua obediência, no seu sacrifício por nós. E em Jesus Cristo Ele nos dá vida. Em Jesus Cristo Ele nos ressuscita. Em Jesus Cristo Ele nos assenta. É tão grande isso aqui que eu não tenho tempo para pregar, não tenho capacidade de pregar sobre isso aqui. Veja o que um homem escreveu há 250 anos atrás. Eu estou traduzindo aqui do original na língua que ele escreveu. Veja o que ele diz: existe uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, e os pecadores lavados nessa fonte saem dela sem as suas manchas de culpa. O ladrão, enquanto morria, regozijou-se ao contemplar aquela fonte. Agora veja, aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, que se converteu na última hora, o homem que escreveu isso aqui disse: e nela, nessa fonte de sangue, eu, tão desprezível quanto ele, lavo todos os meus pecados. Amado Cordeiro, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que todos os remidos de Deus estejam totalmente a salvo do pecado. Desde que pela fé eu vi essa fonte, fonte que teu sangue provê, tenho cantado do teu amor salvador e cantarei até eu morrer. E quando a minha língua tão fraca e incapaz emudecer-se no sepulcro, com novos lábios dignos e gratos, cantarei eternamente o teu poder salvador. Esta é a experiência. Esta é a realidade da salvação pessoal. Tão grande salvação, primeiro, grande por causa do estado de perdição em que o ser humano se encontra. Grande porque o Deus Salvador é imensamente grande, muito maior do que a gente pensa. Grande no seu amor, grande na sua misericórdia, grande no seu poder, que fez aquilo que ninguém poderia fazer, só Ele poderia fazer. E veja que o versículo 7 nos leva para um relance. É uma das poucas coisas que nós sabemos biblicamente sobre a eternidade definitiva, por vir definitivo, no versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir. Ele está se descrevendo, ele está se referindo, está descrevendo a infinitude de tempos sem fim, as eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada para conosco em Cristo Jesus. É por isso que os hinos que nós cantamos aqui hoje, e a igreja estava cantando tão bonito hoje, a igreja estava cantando lindo, de verdade, irmãos, parabéns. A igreja estava em pé e cantando da obra salvadora de Jesus Cristo. Nós estamos aprendendo parte do repertório que nós vamos cantar para sempre. Que nós vamos cantar para sempre, que nós vamos cantar incessantemente, incessantemente nas eras por vir, e nas eras por vir, quando a nós for dado demonstrar e contemplar a incomparável riqueza da sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Somente uma salvação tão grande pode encontrar pecadores tão perdidos e nos deixar tão salvos,
Essa expressão assentar, eu disse que eu não tenho tempo de pregar sobre ela hoje, realmente eu não tenho, mas em parte ela significa estabelecer. Então aqui ele está se referindo indiretamente à segurança da salvação. Que essa salvação que é dada é uma salvação real, definitiva, cabal, total, que não pode ser perdida. Veja que Deus pegou um pecador que estava lá no lamaçal, perdido, morto em delitos e pecados, e num ato gracioso, Deus faz com que essa pessoa, essa mesma alma esteja estabelecida, segura. Só Deus pode pegar alguém tão perdido e transformar em alguém tão salvo, só Deus pode fazer tão grande salvação. E veremos tão grande salvação pela forma como ela acontece, tão simples forma. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, tão grande salvação, uma grande perdição, que é transformada por Deus em grande salvação. Eu li uma frase legal essa semana, um pregador, acho que foi o Josemar Bessa, se não estou enganado, Josemar Bessa, ele disse: eu nasci morto, e por causa do Evangelho eu vou morrer vivo. Deus pega alguém tão perdido e transforma em alguém tão salvo. Mas como Deus faz? Se isso fosse delegado aos homens, se isso fosse deixado para os homens decidirem, nós iríamos logo estabelecer algum processo, alguma forma de merecimento, alguma forma de separar uns dos outros. Mas Deus coloca toda essa grande salvação na mais simples das coisas. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não está escrito mediante o batismo, não está escrito mediante a igreja, não está escrito mediante os sacramentos, não está escrito mediante nenhuma outra coisa, nem a intermediação de ninguém. Está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. É tão simples que o coração humano não aceita. Nós queríamos algo em que a gente tivesse que fazer. Nós preferiríamos algo que pudéssemos acercar e saber o que é exigido de nós para que cumpramos as exigências. Mas Deus determinou a salvação como sendo algo em que a glória pertence somente a Ele, para que ninguém se glorie. Pela graça, mediante a fé. Muitos de vocês já ouviram falar o nome de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes pregadores que o cristianismo teve na sua história. Mas não sei quantos de vocês sabem a respeito da conversão de John Wesley, que foi uma conversão tardia. John Wesley era um rato de igreja, filho de pastor, cresceu na casa pastoral, viveu a sua vida entre cultos. A sua família estava permeada de reverendos. O seu linguajar doméstico era banhado em versículos. A sua mãe, Dona Susana, uma santa de Deus. John Wesley cresceu no ambiente mais salutar que você puder imaginar. E desde criança ele demonstrava uma dedicação excedendo os seus irmãos e quaisquer outras pessoas. Criança, ele já sabia versículos e versículos, copiosos versículos de memória. Criança, ele tinha imenso prazer na liturgia da igreja. Raro. Criança, adolescente, ele foi estudar teologia e aprendeu grego e hebraico. Obviamente, uma mente formidável. Mas o tempo todo havia algo presente na vida de John Wesley. Ele não sentia paz com Deus. Então ele se uniu a um grupo de amigos que era chamado o Clube dos Metódicos, por isso a igreja que ele fundou chama-se Metodista, em que eles tentavam estabelecer um método pelo qual a vida poderia ser transformada numa vida santa. Tantas orações por dia, tanto tempo de joelhos, tanta meditação, tantas boas obras, tantas esmolas, tantos cultos. Mas ele não tinha paz com Deus.
John Wesley se apresentou para ser missionário entre os índios americanos no começo do século XVIII, que era praticamente sinônimo de morte. Enfermou-se, quase morreu na viagem de volta de navio para a Inglaterra, mas o que ele dizia persistentemente é que ele não tinha paz com Deus. Tomava a hóstia do sacramento repetidas vezes, não tinha paz com Deus. Fazia inúmeras confissões de pecados, não tinha paz com Deus. E não pense que na vida dele tinha alguma coisa imoral escondida, eu estou tentando dizer que não tinha. O homem era reto igual um tiro de flecha, mas ele não tinha paz com Deus. Então você lê a experiência que ele viveu, eu estou tentando lembrar o ano que isso aconteceu, ele já tinha mais de 30 anos de idade, já tinha servido como missionário, quando ele entrou numa reunião de oração na casa de alguém, e alguém tomou um livro de Martinho Lutero e começou a ler um comentário da carta aos Romanos, onde foi apresentado para ele o plano de salvação de Deus. O justo viverá pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Por crer em Jesus Cristo. Por ter Jesus Cristo como seu Salvador e o Senhor da sua vida. Então ele escreveu na noite daquele dia, e o diário dele está preservado. A próxima vez que você for em Londres, vá lá ao Museu do Metodismo e visite. Está tudo guardadinho lá, tudo bonitinho. Ele escreveu que naquele dia ele sentiu, a expressão que ele usou é imortal, ele disse que sentiu o coração estranhamente aquecido. Foi o dia em que John Wesley encontrou o que ele tanto buscava, mas não achou nos seus sacramentos, nem na sua igreja, nem nos seus batismos, nem nas suas boas obras, nem nas suas esmolas, nem na sua disciplina, mas ele achou em Jesus Cristo. Ele achou o perdão dos pecados, ele achou a paz com Deus, ele achou a certeza da vida eterna. E depois você vai querer ler um pouquinho sobre a vida de John Wesley, para saber que tipo de homem ele foi depois. Que tipo de vida ele viveu depois daquilo. Vida que, inclusive, onde nós vemos o retrato destas palavras do versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Meus amigos, essa é a obra salvadora de Deus. Quando Deus pega uma pessoa morta sim, espiritualmente morta, e pelo seu grande poder e misericórdia e amor, Deus dá vida a essa pessoa em Jesus Cristo. Sabe onde isso acontece? Isso acontece aí na cadeira onde você está sentado. Essas cadeiras já viram muitas pessoas, muitos corações serem transformados enquanto a palavra de Deus era pregada. Esse milagre já aconteceu aqui neste salão muitas e muitas e muitas vezes. Eu oro que muitas mais e que hoje mais algumas, para a glória de Deus. Isso acontece aí, não é na cadeira, não, é no seu coração. Quando você está entendendo a gravidade do que você está ouvindo. E você entendeu, Deus te ajudou a entender que você não pode descartar essas coisas. Não são coisas descartáveis. Se fosse a minha opinião, descarte. Mas é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Você entende que essas coisas são sérias e você entende, Deus tem te ajudado a entender que você precisa da salvação em Jesus Cristo. Que você precisa do perdão dos pecados. Que você precisa dessa bênção. Se você ouviu a mensagem atentamente, você já entendeu que isso não depende de você fazer alguma coisa, de você fazer alguma outra coisa. Existe uma coisa só que você pode fazer, que você deve fazer. Você deve se colocar diante de Deus humildemente em oração e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Perdoa os meus pecados. Veja, amigo, eu não estou falando de ser católico, evangélico, batista, eu não estou falando disso não. Eu estou falando sobre Jesus. Eu estou falando sobre o perdão dos pecados. Eu estou falando sobre a vida eterna. Eu estou falando sobre a bênção de Deus para a sua vida. Pois Deus em sua palavra tem prometido
E os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Deus tem prometido que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você humildemente pedir a Deus, ó Deus, você está pensando, eu não sei orar, diga para Deus as palavras mais sinceras que você puder do seu coração. E diga para Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim. Diga para Deus, Deus, eu não estou entendendo essas coisas direito, mas peça a Deus que te dê entendimento, Deus pode te dar entendimento. Seja sincero com Deus e diga, Deus, eu não gostei dessa pregação que eu ouvi hoje. Mas se ela for verdade, peça a Deus que te ajude a entender e aceitar. Não importa, a questão aqui não é gostar ou não gostar, a questão é se é verdade ou não. Ore a Deus, meu amigo, aí onde você está, minha amiga. Ore aí onde você está. Porque Deus está aqui. Deus tem prometido e jurado na palavra dEle, salvar todo aquele que vier a Ele pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Eu peço que todos curvem a cabeça, que todos fechem os olhos. Eu imploro aos meus irmãos que não tenham nenhuma distração nesse momento. Fale com Deus em seu coração. E permita que nós oremos por você. Permita que eu ore por você. Se essa noite você sente um toque de Deus no seu coração, eu quero orar por você. Eu não quero te constranger, eu não quero te expor. Nadinha disso. Eu só quero orar por você. E a única coisa que eu pedirei é que você faça um gesto com a sua mão e eu vou orar por você. Levante a sua mão, um rápido gesto, e eu vou orar por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça um gesto com a sua mão para que eu possa orar pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, aceita o louvor, Senhor, da tua igreja, por tão grande salvação. Aceita, Senhor, o nosso louvor pela cruz do Calvário. Aceita, Senhor, o nosso louvor por Jesus Cristo, teu Filho, o homem perfeito, o seu sacrifício que Ele fez por nós e a sua vitória triunfal. Aceita, Senhor, a nossa gratidão pela tua palavra. Aceita, Senhor, a nossa gratidão pelo toque do teu Espírito Santo nos corações. Eis estas vidas, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Talvez alguém não tenha nem levantado a sua mão, mas o Senhor conhece o coração. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê entendimento. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê essa bênção gloriosa da salvação, da vida eterna e do perdão dos pecados. Eu oro, Senhor, que o trabalho do Teu Espírito prossiga sobre cada coração. E oro, Senhor, que os Teus propósitos maravilhosos e graciosos se cumpram na vida de um e de todos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, por Tua presença conosco. Obrigado pela santa bênção que é começar a nossa semana assim, na presença do Senhor. Deus, que a Tua presença nos acompanhe. Deus, que a Tua bênção seja conosco a cada dia, a cada passo do caminho. Deus, que o Senhor nos proteja do mal. Deus, que o Senhor proveja as nossas necessidades. Deus, que o Senhor nos conserve de pé em Cristo Jesus. Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, como precisamos da Tua bênção. E pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.